Está todo mundo participando. CNED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cned.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. A promessa da proteção divina. Nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. O primeiro tópico desta lição é a proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual, amados, em que o cristão está diretamente envolvido nessa batalha. O diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, 12 a 17. A nossa batalha é espiritual. Segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esse inimigo são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, que são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, né? Legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e dos ambientes de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Terceiro subtópico, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 e 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Segundo, a couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Terceiro, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que os crentes vençam o diabo como Jesus venceu. Não é? Quarto lugar, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Quinto lugar, o capacete da salvação,
uma convicção profunda da salvação em Cristo na sua mente. Sexto, a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. 1 Timóteo 2 e 4. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará de todo o perigo da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensa batalha espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Segundo subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra o servo de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5 e 8. Outra expressão é a peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre. E por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passado pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, não seremos abatidos. Terceiro subtópico, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, Salmo 91, 1. Revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal, Salmo 91, 7. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Isaías 59, 19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Terceiro tópico da lição, promessas e proteção. Primeiro subtópico, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte, conforme 1 Coríntios 15, 24 a 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus 16, 18. A promessa de proteção divina abrange nossa vida, toda a nossa família, onde estivermos. A bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar guerras, desfazer contendas e trazer calmaria à nossa vida. Segundo o subtópico, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, conforme Salmo 18, versículo 2. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Terceiro subtópico, a abrangência da proteção de Deus é onipotente. Tem todo o poder em suas mãos.
Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Salmo 33, 6 e 9. Por isso, as promessas de proteção divina abrangem a nossa vida, toda a nossa família, não é? Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmo 46. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer a calma à nossa vida. Salmo 33, 10 a 12. Concluindo, dizemos que em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos.